Naturalmente, o Sr. Primeiro-Ministro teve a ocasião de apresentar aos partidos a sua preocupação, a sua profunda preocupação em relação ao momento que vivemos no nosso país. O Governo hoje mesmo apresentará a atualização do Programa de Estabilidade e Crescimento na Assembleia da República. Com este gesto, tal como assumimos, o Governo tudo está a fazer para propiciar ao Parlamento as condições, todas as condições, para que esse programa seja apreciado, seja debatido e, em relação a ele, os vários partidos políticos se possam pronunciar. O Primeiro-Ministro fez um apelo veemente a que os partidos pudessem concorrer com um sentido elementar de responsabilidade para gerar condições que não impeçam que o Programa de Estabilidade e Crescimento possa vir a ser executado. Os riscos para uma rejeição do PEC são, como sabemos, riscos muito sérios. Implicariam uma crise política de consequências muito graves para o país. E por isso aquilo que procuramos, particularmente sensibilizar os partidos, foi para a importância de manifestarem disponibilidade para o diálogo e para a negociação, renovando o Governo, uma vez mais, o seu inteiro empenhamento nesse diálogo e nessa disponibilidade para a negociação. Aliás, em relação a este ponto, que é um ponto fundamental, importa que os partidos com assento parlamentar que venham a revelar uma atitude de oposição ao Programa de Estabilidade e Crescimento, digam aos portugueses quais seriam ou quais são as suas alternativas. E, como se sabe, até ao momento, os portugueses não puderam conhecer quaisquer alternativas de que grupo parlamentar se trate no que diz respeito à garantia de que Portugal esteja em condições de assumir o essencial. E o essencial, como sabem, é definir uma rota relativamente à consolidação orçamental que nos permita cumprir integralmente os objetivos que se concretizam em garantir que o déficit das nossas contas públicas no ano em curso esteja, conforme o próprio orçamento prevê, nos 4,6%, que venha a ser em 2012 de 3% e em 2013 de 2%. Esta é, aliás, a razão pela qual a antecipação destas metas implica também a antecipação de medidas estas constantes do Programa de Estabilidade e Crescimento. O empenhamento do Governo é tudo fazer, como acabei de referir, para gerar as condições da estabilidade política e da governabilidade, abrindo-se ao consenso, abrindo-se à negociação. Naturalmente que se a Assembleia da República recusar o Programa de Estabilidade e Crescimento, está criada uma séria dificuldade de governabilidade ao país e o Sr. Primeiro-Ministro já teve a ocasião de explicar que, nessa circunstância, não tem condições para exercer, digamos, as suas responsabilidades, nomeadamente no que diz respeito às condições que permitam a Portugal assumir os compromissos internacionais indispensáveis para garantir a defesa do interesse nacional. Podemos acreditar então na demissão do Governo, nesse caso? É, infelizmente, uma possibilidade que não podemos afastar, em face daquilo que até ao momento tem sido conhecido por parte dos partidos da oposição, em especial por parte daquele partido que, fazendo parte, supostamente, do arco da responsabilidade, deveria poder concorrer com a sua atitude para que a estabilidade política e a governabilidade se mantivesse. Infelizmente, até ao momento, o PSD tem mantido uma posição inflexível, apesar de todos os apelos que lhe têm sido dirigidos. Esta posição inflexível nós não a compreendemos. Nomeadamente, não compreendemos que um partido que, por exemplo, a quando da apresentação do Orçamento de Estado para o ano em curso, quando o Governo intentou negociações prévias à apresentação da proposta, assumiu de forma inequívoca a sua total indisponibilidade para negociar com o Governo previamente as soluções a apresentar, veio depois, como se sabe, a fazê-lo numa fase posterior, na fase da apreciação do documento no Parlamento, venha agora a acusar o Governo
de ter supostamente violado qualquer tipo de compromisso ou qualquer dever de lealdade, quando o Governo assume a responsabilidade de ter tomado as suas orientações gerais e assume agora também a responsabilidade de apresentar o documento e se abrir totalmente, com total disponibilidade, à sua apreciação e à sua negociação. Não conseguimos compreender a posição do PSD e achamos que ela pode concorrer drasticamente e, infelizmente, para afetar de forma muito negativa o interesse do país. Porque, como temos vindo a chamar a atenção, aquilo que é vital na defesa do interesse do país é, neste momento difícil, no cenário internacional nomeadamente, evitar que se gerem condições, ou, melhor dito, falta de condições, que conduzam a que Portugal tenha que pedir ajuda externa com consequências muito mais drásticas para a vida de todos os portugueses.